Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto sobre a independência do Brasil. Na aula anterior, nós vimos os motivos que fizeram com que a família real deixasse Portugal e viesse para o Brasil. Nessa aula, nós vamos falar sobre os primeiros anos da administração joanina. Não é junina, tá? É joanina. Ou seja, os primeiros anos da administração de Dom João aqui no Brasil, príncipe regente, tá bom? Ele ainda não era considerado rei, porque a rainha ainda era sua mãe, Dona Maria I, né, a louca. Só depois que ela morre é que ele vai assumir como rei, tá bom? Mas nos primeiros anos da sua administração ele ainda era príncipe regente. E a essa administração nós damos o nome de administração joanina, tá bom? Tá passando um carro agora. Vamos lá. A administração joanina, ela vai se iniciar justamente com a chegada da família real ao Brasil. Nós vimos que inicialmente eles chegaram na Bahia, né, em 1808. Houve a abertura dos portos brasileiros a todas as nações e tudo mais. Só que depois que Dom João deixa a Bahia e se muda para o Rio de Janeiro, para a nova capital do Brasil, ele vai começar a modificar várias coisas dentro da cidade do Rio de Janeiro. Por que essa modificação, gente? Essa modificação ela está relacionada principalmente ao fato de que Dom João vinha, né, de um reino europeu que era considerado ali um modelo a ser seguido, que era considerado um modelo de desenvolvimento. Ele tinha Lisboa a seu dispor quando morava em Portugal, né, com toda uma infraestrutura completamente desenvolvida, né, para os padrões da época. E o Brasil não era assim, gente. O Brasil não era desenvolvido. O Brasil não era sequer nem o cheirinho do que era Lisboa nessa época. Por que o Brasil não era desenvolvido? Por causa do modelo administrativo adotado por Portugal, né, para explorar o Brasil. O Brasil sempre foi uma colônia de exploração, ou seja, seu objetivo não era se desenvolver, não era crescer economicamente, e sim enriquecer e desenvolver Portugal. Tá bom? Por isso que o Brasil, durante todos os séculos que foi colônia de Portugal, acabou sendo negligenciado. Ele não teve nenhum tipo de desenvolvimento na sua questão de infraestrutura, na sua questão social. Então, isso durante muitos séculos foi negligenciado, tá certo? Então, por isso que Dom João vai iniciar esse processo de modificação da cidade do Rio de Janeiro, porque ele queria que a cidade ela apresentasse padrões europeus ou que fossem ali padrões considerados mais próximos do que ele tinha em Lisboa, tá certo? Então, a cidade do Rio de Janeiro ela passou por algumas transformações, né, como a construção de áreas públicas, como praças e passeios públicos. Nós vamos ter também a construção de vias públicas para facilitar a circulação das pessoas e do comércio. Além disso, as casas elas vão ganhar decoração com padrões europeus, né? O modelo europeu era um modelo muito apreciado, era um modelo que inspirava as pessoas na época. E nós também vamos ter na questão social uma mudança na própria mentalidade da população do Rio de Janeiro. Ah, é a mentalidade de todo mundo? Não, não era a mentalidade de todo mundo. Era a mentalidade da elite do Rio de Janeiro. Era a mentalidade daquelas pessoas, daqueles barões que já tinham poder antes mesmo da família real se mudar para o Brasil. Depois que a família real se muda para o Brasil, traz esse estilo europeu de ser e de viver, é que essa elite colonial que vivia no Rio de Janeiro, ela vai começar a tentar copiar aquilo que as damas da corte faziam, né? Os chás da tarde, o modo de se vestir, o modo de se comportar. Então, tudo isso vai acabar influenciando. Já a população normal, a população pobre e escravizados, eles não vão sentir diferença nenhuma em relação ao comportamento, porque eles não tinham descansos para tomar chá, não tinham roupas com padrões europeus para vestir, então para eles não vai mudar muita coisa, tá certo? Dom João, ele decretou a criação do primeiro jornal do Brasil, que era chamado de Gazeta do Rio de Janeiro. Ele também criou o Banco do Brasil, isso mesmo, gente, o Banco do Brasil foi criado desde 1800 e bolinha. Tá certo? Então, o Banco do Brasil é o banco mais antigo do Brasil, criado por Dom João, tá certo?
Ele também criou a Casa da Moeda, para a cunhagem de moedas aqui mesmo no Brasil. Criou também a Academia Militar e a Academia da Marinha, o Teatro Real, o Museu Nacional, a Academia de Belas Artes, o Horto Real, que hoje é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Criou também a chamada Biblioteca Real, que hoje ela teve seu nome modificado para Biblioteca Nacional, entre outros. Então vejam que ele acabou trazendo para o Brasil toda uma infraestrutura que não existia aqui, tá certo? Porque o Brasil era apenas uma colônia de exploração. Então, nós vamos ter um desenvolvimento social, um desenvolvimento econômico muito maior aqui do Brasil com a vinda da família real. E é justamente a transferência da família real para o Brasil que vai possibilitar o Brasil depois de iniciar um processo de independência, tá bom? Porque o Brasil ele vai passar a ganhar uma estrutura administrativa mais consolidada, e toda uma, como é que eu poderia dizer, uma mudança de mentalidade, porque o Brasil vai sair daquela categoria de colônia explorada, tá bom? O que é que vai acontecer? A gente estava vendo ali aquela questão da crise, né, que se instalou em Portugal, que já era uma crise econômica que vinha se arrastando desde 1755, ou um pouquinho antes, né, a questão da concorrência holandesa e tudo mais. Só que essa crise ela foi agravada pelo fato de Dom João ter se mudado com a família real para o Brasil. A população queria ver qualquer pessoa menos a cara de Dom João. Então isso acabou influenciando diretamente no fato de Dom João não querer voltar para Portugal depois que Napoleão Bonaparte é preso. Por que ele não vai querer voltar? Tanto por essa questão de que não era o clima propício, não era o ambiente onde ele ia se sentir bem acolhido, né, bem recebido, como também a questão de que o Brasil estava se desenvolvendo e estava ganhando um destaque maior do que Portugal. Nós tivemos o episódio do chamado Congresso de Viena, onde as autoridades que venceram Napoleão Bonaparte, né, os países que venceram Napoleão, principalmente Inglaterra, Rússia, né, Áustria e vários outros países, eles se reuniram para decidir o futuro da Europa depois que Napoleão foi preso. E o que é que eles decidiram nesse congresso? Decidiram que o poder voltaria para a mão dos seus antigos donos, ou seja, os antigos reis que foram depostos, que foram expulsos do território por Napoleão, eles tiveram o direito de voltar ao cargo. O exemplo disso é o rei da Espanha, né, que foi destituído por Napoleão, em seu lugar Napoleão colocou José Bonaparte, que era seu irmão e tudo mais. Só que depois que Napoleão é preso, o antigo rei da Espanha ele volta a assumir o seu lugar. E Dom João ficou nesse impasse, volta ou não volta? E ele acabou não tendo o direito de voltar, porque ele foi considerado por alguns reinos como um covarde, alguém que fugiu e tudo mais, quando na verdade não era bem assim, né? Foi uma estratégia militar e tudo mais. Então, Dom João decidiu, para não perder os direitos que ele tinha sobre Portugal, ele decidiu elevar o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Algarves era um território colonial que Portugal tinha, tá certo? Então, no momento que ele eleva o Brasil a essa categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, ele tira o Brasil da categoria de colônia, tá certo? Então, o Brasil agora tem todo um modelo administrativo, deixou de ser colônia e tudo mais. Então, isso vai dar ainda mais gás para o Brasil se tornar independente. Com isso, Dom João ele passa a assumir, né, o poder tanto da colônia, da sua ex-colônia, que era o Brasil, quanto de Portugal, porque ele diz, não, eu não fugi, gente, eu nunca saí de Portugal, né, aqui continua sendo território português, eu só estou do outro lado do meu reino, né, isso só tem um oceano no meio, nada demais, então eu continuo no território português, eu não fugi, tá certo? Então ele acaba tendo esse direito sobre Portugal também. E Dona Maria I ela vai acabar falecendo em 1816, quando finalmente, né, Dom João ele vai ser coroado como rei do Brasil e de Portugal, tá certo? Então agora ele passa a ser, ele deixa de ser príncipe regente e ele passa a ser rei, tá bom?
Nós vamos ter a chamada Missão Artística Francesa, que vai ser muito importante para documentar a história do Brasil, e ela vai acontecer justamente durante o governo de Dom João. Tudo vai começar ali por volta de 1815, depois que Napoleão Bonaparte foi preso. Joaquim Le Breton, eu não sei se é assim que se pronuncia, ele já era um renomado professor francês. Ele vai ter ali o intermédio de um geógrafo alemão chamado Alexander von Humboldt, que conhecia o Marquês de Marialva, e ele vai acabar apresentando os dois, né? O Alexander von Humboldt vai apresentar o Marquês de Marialva a Joaquim Le Breton. Le Breton, ele possuía a ideia de conduzir uma missão artística composta por vários profissionais de várias áreas diferentes rumo ao Brasil. Esse projeto, né, ele incluía também a fundação da Imperial Academia de Belas Artes aqui no Brasil. E o próprio Dom João, ele era uma pessoa apaixonada por arte e tudo mais, e principalmente essa questão de trazer aqueles profissionais da Europa para o Brasil, ele gostou muito da ideia. Então, no dia 16 de março de 1816, esse grupo vai chegar aqui no Brasil. Esse grupo ele era composto principalmente por professores, arquitetos, músicos, escultores e pintores, e tinha como líder o próprio Joaquim Le Breton. Só que Le Breton ele acabou falecendo em 1819, antes de ver o seu projeto concluído, tá certo? Entre os principais nomes da missão artística, nós vamos ter Jean-Baptiste Debré. Eu acho que esse eu pronunciei correto. Debré, ele é considerado o principal nome dessa missão artística. Ele ficou no Brasil entre os anos de 1816 e 1831. Nesse período, ele conviveu diretamente com a corte, ele ficou bem próximo à corte, para quem ele acabou desenhando trajes de gala, uniformes, insígnias do Brasil. Insígnias é justamente aqueles símbolos reais, aqueles símbolos mais importantes. Ele também produziu inúmeras imagens que retratavam as mais diversas realidades brasileiras. Essas imagens, elas estavam principalmente associadas com a própria vida da corte, mas também com a realidade das ruas, o mundo do trabalho, a questão dos indígenas. Então, Debré, ele acabou criando um verdadeiro arsenal de obras que retratavam os diferentes pontos de vista que ele via aqui no Brasil, as diferentes realidades. Depois que ele volta para a França, em 1831, ele vai iniciar um projeto de exposição que vai ser denominado Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Essa exposição ela vai ser inaugurada em 1834 e ela vai ficar disponível até 1839. E ela era composta de 3 tomos principais. Tomos são volumes, normalmente é chamado de tomo, volumes de livros, tá certo? Onde cada um desses tomos tinha uma temática diferente. A primeira temática era a temática indígena, a segunda, a descrição das atividades econômicas e do trabalho dos escravizados aqui no Brasil, e a terceira, deveria ser terceira, mas apareceu o número 1 ali de novo, mas é terceira. E a terceira é a apresentação da sociedade da época, né? No caso, século XIX aqui no Brasil. Que sociedade, professora? A corte, as pessoas da rua, né? O próprio escravizado. Então, ele vai trazer para a Europa aquela visão do que tínhamos no Brasil. Lembrando que, até aquele momento, a visão que as pessoas tinham do Brasil era uma visão muito negativa, era uma questão de a terra dos selvagens, era uma coisa muito difícil, né, das pessoas conceber um país civilizado, né, digamos, com diferentes níveis sociais, uma organização social. Então, as pessoas tinham muito essa questão da visão negativa do Brasil, tá bom? Então, Debré ele vai apresentar diferentes cenários, diferentes sociedades, diferentes formas de vida do escravizado, do indígena, da pessoa que dominava, que no caso era a elite, né, da corte. Então, ele vai apresentar tudo isso à civilização europeia, inclusive as obras de Debré, elas estão até hoje em exposição nos museus franceses.
Aqui eu estou compondo esse lindo, como é que eu poderia dizer, mosaico de obras de Debré. A maioria de vocês já deve ter visto alguma dessas obras. Pode não associar o nome do pintor, mas a maioria de vocês já viu. Eu não sou um quadro de Debré, né? Adoraria ser, mas não sou, tá certo? Mas aqui são só algumas das obras, sendo que cada um daqueles 3 tomos era composto por mais de 30 obras. Então podem pesquisar no Google, vou deixar essa tarefinha para vocês. Pesquisem no Google obras de Debré. Vocês vão ver várias obras com vários estilos diferentes, representando várias atividades diferentes, atividades econômicas, atividades de lazer, questões culturais, o modo de vida dos escravizados, dos indígenas, da corte, paisagens do próprio Rio de Janeiro. Então, tudo aquilo que ele viu de 1816 até 1831, ele retratou em suas obras, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o processo ali, né, das primeiras revoltas, dos primeiros movimentos que são considerados movimentos que buscavam a independência do Brasil, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço. Qualquer coisa é só falar comigo no WhatsApp. Tchau, tchau!